Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Pai, Senhor, amados, glória a Deus por mais este momento, glória a Deus por mais este tempo na presença do Espírito Santo, que nós temos o privilégio de recebermos a cada manhã, ao meio-dia, um homem e uma mulher de Deus aqui, que ministra nas nossas vidas, que traz revelações profundas da palavra, que tem nos transformado, que tem nos mudado, que tem nos ensinado. Amém? Então eu peço que você neste momento, que você curta esta palavra, que você compartilhe, que você envie para alguém que você sentiu no coração neste momento que precisa de uma palavra, que precisa de uma direção, que tem passado por algo, né, que precisa ouvir ao Espírito Santo, que precisa de uma direção do Espírito Santo, de uma resposta do Espírito Santo, porque você não tem a dimensão do quanto a palavra vai alcançar a muitos quando você compartilha. Você não tem a dimensão do que aquela palavra irá fazer na vida de uma alma. Então, em nome de Jesus, eu peço que neste momento você compartilhe, você envie esta palavra. Amém? Você está aí do outro lado comigo, que você esteja com o coração aberto, com o coração disposto a ouvir o que o Espírito Santo tem para nós nesta manhã. Que você tenha fome, que você tenha sede, que você gere, né, a atração do Espírito Santo para este momento. Porque é a tua fome, é o teu desejo, é a tua vontade de ouvir o Espírito Santo, é que mais e mais da presença dele, mais e mais das revelações dele são ministradas em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Amém, então. A palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração está em Apocalipse, amém? No capítulo 1. Vamos ver aqui. Vamos ler do 17, mas na verdade vai estar mais ou menos da metade, né? Do versículo 17 para frente, tá? Então, no 17 diz assim: Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Aqui é João, né? Dando testemunho de quando ele viu Jesus, né? Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim. Olha que tremendo o que Jesus falou para João. Eu sou o primeiro e o último. Aleluias, amém? Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora eu estou vivo para todo o sempre. Olha que forte que Jesus está falando. Que ele está vivo para todo o sempre. Olha que forte que ele falou para João. Eu sou o primeiro e o último. Amém? Que você grave bem isto. E tenho as chaves da morte e do Hades. Aleluias. Amém? Até aqui, amém? Vamos falar um pouco a respeito disso, do que Jesus falou para João. Eu sou o primeiro e o último. Também há muitas traduções, né? Há muitos momentos até mesmo na palavra que Jesus se refere de outra maneira. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, que é a mesma coisa. O primeiro e o último. São duas palavras, né? Gregas, né? Alfa e ômega. Amém? Então, nós temos aqui, né? Neste momento, que Jesus afirma isso, que ele é o primeiro e o último. Amém?
Então, amados, dá para vocês entenderem que Jesus, ele está querendo dizer que ele é tudo. É tudo. Porque ele é o primeiro e ele é o último. Então, ele é tudo. Simplesmente tudo. Você começa nele a tua vida e você termina nele. É isso que Jesus está querendo dizer. Começa nele e termina nele. Então, Jesus está falando isso para João. Olha, João, você tem que entender. Eu sou o começo de tudo, mas eu também sou o fim de tudo. De tudo, de todas as coisas. Então, todas as coisas e todo ser humano começa nele e termina nele. Então, não existe outra trajetória. Não existe outro caminho. Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. E tudo começa em Jesus e tudo termina em Jesus. Então você tem que entender que você tem que permanecer nele. É por aí que Jesus está querendo dizer: permaneçam em mim. Eu sou a videira verdadeira. Sem mim, nada podeis fazer. Então, sem Jesus, nada você faz. Porque tudo é para ele, tudo é por ele e tudo é nele. Jesus é o tudo. Jesus é tudo. Jesus é o começo e o fim de todas as coisas. Então, você consegue entender isso, amém? Você consegue entender. Jesus é a porta de entrada. Ele é a porta. Se você não entrar por Jesus, não tem outra maneira de você entrar. Não tem outra maneira de você entrar no reino de Deus. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado e ele abriu os céus. Então, ele é a porta de entrada, a porta para a vida eterna. Ele é a porta. Ele é o começo e o fim. Então, quando você aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você tá entrando pela porta. Você está aceitando Jesus como seu tudo. Você está aceitando Jesus como a sua porta de entrada. Só que você tem que entender, quando você aceita Jesus, que você aceitou ele, a sua porta de entrada, mas que ele não é apenas a entrada. Ele também é o fim de todas as coisas. Então, assim, você consegue compreender a seguinte situação. Se Jesus é o começo aqui, ó, a tampa dessa caneta, ele é o começo. E aqui no final, ele é o fim. Sabe na matemática, quando você vai ligar dois pontos, forma-se uma reta. Então, aqui tem um ponto, aqui tem outro ponto. E aí a professora falava assim, liga o ponto A com o ponto B, para formar uma reta. Amém? Então, é como se Jesus estivesse falando, eu sou o ponto do início, aqui, mas lá no final, eu também sou o ponto do final. Então, nesta trajetória, nesta linha, você tem que entrar por mim e sair por mim. Então, ele está querendo dizer, você tem que permanecer em mim. Você tem que permanecer em mim, no início até o fim, permanecer. Então, você tem uma trajetória. Amém? E é exatamente essa trajetória que a gente, às vezes, costuma chamar de meio, né? O meio do caminho. Quando você, por exemplo, vai pegar uma estrada, uma rodovia, né? Que você vai sair de uma origem, de uma cidade, vai chegar a outra, né? Que seria o destino. Você tem, então, uma trajetória a seguir da origem até o destino. Amém? Então, origem ao destino. Você vai pegar uma estrada. Amém?